Isso é muito importante a gente falar, pegando um gancho nisso que o professor está comentando com a gente, sobre essas aulas online, né? Então, como que ocorre? Os nossos professores estão online no período da aula, né? Então, eles têm um chat de interação em que eles falam diretamente com o professor, então tirando as suas dúvidas em relação ao conteúdo. E isso faz com que haja uma interação entre os colegas, entre o professor. Então, o aluno ele não fica sozinho em nenhum momento, né? O professor está aí naquele período que ele estaria na aula presencial conosco em sala de aula. Ele está no celular. Ele está lá no seu celular, sentado, concentrado, num chat, falando com a gente e tendo toda a estrutura e apoio dos nossos professores que estão ali naquele período de aula sempre apoiando o aluno, né? Com conteúdos, com videoaulas, com as aulas todas preparadas com maior carinho e atenção para que esse aluno consiga continuar, né? Isso é uma tendência, né, professor? É uma tendência essa educação à distância, né? Eu acredito que essa pandemia, professora Daiane, fará com que todas as instituições de ensino, sem dúvida, tenham que reaprender daqui para frente a organizar melhor o seu tempo de aula. Essa pandemia prova para nós, do Grupo Mutirão, como eu sempre digo, 40 anos a gente completa esse ano, nos próximos meses, mais de 170 mil alunos, que não vai ser igual como era antigamente. Nós melhoramos as nossas plataformas, nós melhoramos um acesso. Alguns alunos chegaram para mim, como deve ter chegado aqui em Farroupilha, e disseram assim: professor, eu vim cancelar a matrícula. Por que tu vieste cancelar? Eu vim cancelar porque agora não tem mais aula. Eu digo, não, mas vai para casa, entra na plataforma. Entramos na plataforma na própria escola, lá em Bento Gonçalves. Conclusão que esse aluno chegou, nossa, mas é realmente, professor, a aula está acontecendo. Sim, ela não está acontecendo fisicamente, exatamente, mas o professor está interagindo contigo. A avaliação que ele fazia conosco no final da disciplina, ele vai fazer agora em casa, com autorização do conselho. Com certeza. E eu quero dizer para todo mundo uma coisa muito importante. Eu lia o jornal de Bento Semanário, que é um jornal de grande circulação. Em Bento, desde a pandemia, 2.600 desempregos, professora Daiane. Acredito que não é diferente aqui em Farroupilha. Qual a leitura que eu faço? Bom, se para eu conquistar uma reposição de uma vaga no mercado de trabalho, que agora nós vamos ter uma quantidade muito grande de profissionais já com ensino médio concluído, captando uma vaga que poderia ser desse aluno. Então, o conselho que a gente deixa, pessoal, não é pela pandemia, não parem de estudar. Se com o ensino médio já é um pouco complexo a gente conseguir a melhora dentro de um campo de trabalho, imagina que agora, daqui para frente, as novas vagas, nós teremos de repente pessoas com o terceiro grau, exatamente, com faculdade buscando um emprego. É o conselho que a gente deixa. Para quem está estudando conosco, não tem problema nenhum, continua. Eu estou com uma certa dificuldade, muitas vezes eles dizem, a minha empresa me dispensou. Converse com os seus diretores. Converse em Caxias do Sul, converse com a diretora Daiane, que está aqui, nesse trabalho de mediadora fantástico que ela está fazendo hoje com esse programa. Converse com a professora Adriana Bettinelli em Bento Gonçalves, mas não tranque a sua matrícula. Nós estamos compondo uma ideia nova sobre a questão de valores para quem tiver dificuldade, e o convite maior, professora Adriana, é a nossa campanha. Qual seja ela? Volte a estudar. Isso. Por R$ 99,00 a primeira parcela. Exatamente. Agora, a partir de hoje, ele pode se matricular nas matérias que estão em andamento, e ele só começa a pagar a primeira dia 8 de julho. Essa promoção é muito interessante. E pegando mais um gancho nessa nossa conversa, né, professor? Em relação a essa questão do mercado de trabalho. Isso é muito importante, aluno. Falo aqui não somente como diretora da instituição, mas como uma prof e como pessoas que a gente tem interação, muitas vezes nos RHs das empresas. A gente conversa muito nessa área, né, professor? Que com a tua experiência vai poder falar um pouquinho melhor e um pouco mais abrangente nesse assunto. Que a tendência né, que as empresas façam sim, com certeza, esse filtro, e que hoje a escolaridade ensino médio é o mínimo que o colaborador tem que ter, né, professor? E é muito importante.